Muito É bem, você que me amigos mandou isso? telespectadores. Opa, fala. Deixa eu botar aqui, deixa eu. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de gravar uma entrevista com a minha contatora, Camila Guedes, da Guedes Consultoria de Santo André. Ela disse que a Isso empresa aí. já tem 20 anos, mas acho que ela começou com 4, né? Então, quando ela começou a É. trabalhar. Camila, muito Aí- obrigado por me conceder a honra de fazer essa entrevista com você. Ah, o prazer é meu. Aí, Joaquim, vai ganhar desconto depois dessa na mensalidade, hein? Que maravilha. Olha, eu falei com a Camila que a gente precisaria gravar, porque está chegando a hora, não é aquela música de carnaval, não, nem de torcida de futebol, mas está chegando a hora, vai terminar o prazo para a entrega da declaração de ajuste do Imposto de Renda É isso aí. 2023, ano base 2022. 31 de maio é o último dia. Quem não entregar vai ter problemas, não é isso, Camila? É isso aí. Tem uma multa de R$ 165 e se descobrir lá para frente pode não receber, problema no banco. Então é bom ficar esperto para evitar Legal. dores de cabeça. Legal. E diga uma coisa, quem é que deve declarar imposto de renda? As pessoas acham que é só pela renda, né? É, Mas não é só pela renda, não. Hoje, deixa eu pegar minha cola aqui, que eu nunca sei de claro. cor. É, Quem está no ano, você vai entrar lá no seu informe de rendimento, de onde você trabalha, pede lá para o RH e vai olhar lá, rendimento tributável até 28.559,70 está isento. Se for superior a isso, já tem que declarar. claro. Quem tem bens acima de R$ 300.000, se você não tiver essa renda de 28, mas tiver bens de acima de R$ 300.000, você é obrigado a declarar. Se você recebeu rendimentos isentos e não tributáveis superior a 40 mil, também é obrigado a declarar. Então, assim, não é só pela renda tributável, existem outros fatores Legal. que estão aí na regra de quem é obrigado a declarar. Legal. E, além de tudo, mesmo quem não recebeu esses 28 mil, mas teve algum desconto de imposto de renda na fonte, também deve declarar até para recuperar, restituir esse dinheiro, não é? Exatamente, o imposto de renda não é só para você pagar ou ficar com medo, ele tá para falar a sua renda e o próprio programa vai fazer se você pagou mais ou menos. Se você pagou mais, ele vai te devolver. Se você pagou menos, você vai ter que pagar. Então, mesmo quem não tem, o governo devolve a retenção na fonte. É legal, procure um contador Verdade. para Isso que, poder se isso que eu ia falar. orientar. É importantíssimo você ter o auxílio e a assistência de um profissional que está acostumado, que conhece, porque tem umas pegadinhas no imposto de renda também, que Tem, para quem não tem. sabe, isso atrapalha tanto. Na hora que você vai declarar, você acha que é a coisa mais fácil do mundo. Depois, até É, que inventaram esse negócio de declaração pré-preenchida, o cidadão entra lá no Gov.br, baixa dele, acha que está tudo certo, e não tá, agora né? tem que ler atentamente, porque vai estar escrito ali. Você concorda com tudo que está escrito aqui. Se o sistema preencheu errado, a responsabilidade não é do sistema, não, é tua, não é, Camila? É, e ainda não está eficiente, né, aquela É, pré-preenchida. Então, assim, falta muita informação. Se você só confiar naquela, não é só aquilo, não. Você tem que é. pegar tudo bonitinho, seus informes. Como a gente sabe que sempre falta, a gente não É. confia, né? Eu, que estamos acostumada, mas se você faz com o vizinho, você acha que é isso aí, tá certo? Não é bem por aí. Temos a malha fina, né? A malha fina ela tá bem rápida, né? Questão de 2 dias ela já tá falando aí se você fez alguma coisa errada ou não, se tá faltando alguma coisa. É verdade. E lembrar, para quem não acredita nisso aí, que o Al Capone só foi preso por causa do imposto de renda. Não é só música do Raul Seixas, não, mas é porque é o seguinte: às vezes o cara comete uma série de delitos aí a vida inteira de crime e não é pego pela polícia. Mas É, se ele fizer alguma coisa errada no imposto de renda, se não bater e não tiver aquele no cruzamento de dados, que aí o programa é eficientíssimo, né, para é cruzar eficiente. aquilo que você está declarando que pagou e aquilo que você declara que recebeu. Se não tiver lógica nisso, você vai direto para a malha fina e aí
além da questão de multa, além de ter que pagar o atrasado e tal, tem também a possibilidade até de prisão para quem não faz a coisa Sim, correta. tem a multa de omissão, né? De que ela É, é alta, ela não é branda, não. E tem que ficar ligado. E hoje o sistema é cada vez mais inteligente da Receita, cada vez mais. Cada vez que é um pré-preenchido, cada ano vai melhorando. é. Enfim, tem que ficar esperto. Aí com o leão. Agora, muita gente tem dúvida, por exemplo, quem é casado, na hora de declarar, fala assim: é melhor eu fazer a declaração junto com a esposa, ou a esposa junto com o marido, ou é melhor fazer separado? Isso depende, né? Depende, mas normalmente, regra, sempre quando se acrescenta renda, vou colocar a minha esposa como dependente minha, ou ao contrário, vai somar com a sua renda. Então, soma de renda sempre dá a mais a pagar. Então, quando a gente faz a simulação, o ideal é fazer separado, coloca que tem o cônjuge, lá pelo CPF, cada um faz separado, o cônjuge. Você pode simular, mas você sempre vai ver que vai dar um valor bem superior, Sempre é acaba não melhor, né? valendo a pena. É. Acaba não, a não ser que teve muito gastos com a esposa ou com o marido em despesas médicas, algo esporádico que vale, né? Mas normalmente simplesmente somar a renda dos dois não costuma valer. É verdade, até porque, por exemplo, no caso de pessoas que têm mais de um emprego, por exemplo, quando você tem duas rendas, mesmo que seja da mesma pessoa, isso já aumenta o valor do Já, imposto, né? Automaticamente. já, não. Quem normalmente sofre muito professor, professor é o que mais sofre aqui. Médico, Impressionante. médico também. Médico, advogados, eles já sentam e choram, assim, porque a renda é alta. Que é pela tabela, né? Então, É, você está, às vezes, no emprego, primeiro emprego, você dá aula numa escola, você é isento, mas na outra você não é. Só que quando você soma a renda, você está numa tabela de 27, não na tabela do 15, do 22 ou do zero. é. Aí fica aquela diferença absurda para pagar, né? É o E ruim de como, duas rendas. O aposentado que trabalha também sofre bastante. e como Eles o governo ele só ameaça, mas nunca corrige a tabela de imposto de renda, né? É É, terrível. o governo atual aí falou que vai corrigir, vamos ver se ano que vem tem algumas mudanças, É, mas não atualizando, cada ano o brasileiro paga mais IR, não adianta, a renda tá aumentando e a tabela do IR não aumentou, era para estar na faixa de R$ 5.000, né? E pois está é, em pois é. 1.900, 1.800, É é 1900 baixo. e pouco, é um absurdo. Agora, É um sabe o que eu queria perguntar para você? Uma coisa que sempre as pessoas têm dúvida: o que é possível abater na declaração? Porque gasto a gente tem de monte, né? Boleto não cansa de chegar, mas quase nada pode abater. Você vê, o valor que se pode abater com educação é irrisório. Às se vezes não você paga um paga, mês de. se você paga 20 mil no ano, só abate nem três. É, Nem três, então é muito pouco. O único dedutível 100% é pensão e despesas médicas. Então, essa você pode deduzir 100%, mas tem, né, tem lá suas regras, né? Medicamento não, dependendo da cirurgia plástica, não, se não for, se for por beleza, né? Por estética, não, mas se for porque você precisou, aconteceu algo por saúde, sim. Então, sempre tem suas regrinhas, né? Educação também não é tudo que é dedutível, que as pessoas acham, cursinho não é, escola de inglês não é. Então tem sempre as regras, sempre tem que ficar atento porque a malha pega. Leãozinho, para isso, é bem, ó, rapidinho. Né? Aí você falou de algumas coisas que são dedutíveis ou não na educação. A compra de livros é dedutível ou não? Não, não é. Não é. Não adianta Não, nada ter não esse é. monte de livro aqui atrás de mim, porque não vai abater Não, nada no não, não imposto de vai renda. abater nada, não vai abater nada. Compra de remédio também não, vacina também não. Exato. E remédio que está literalmente pela hora da morte, né? Dependendo do Tá. remédio aí. Nossa, remédio, principalmente quem usa contínuo, né? Os aposentados, coitadinhos, que quando trabalha e tem aposentadoria, que dá um imposto a pagar absurdo, infelizmente não deduz. E diga uma coisa, declaração de bens é uma coisa que eu sempre fico pensando, porque é Hum. complicado. Eu sou de uma época, você não tinha nem nascido ainda, que a gente declarava até telefone. O telefone era tão caro, Não tão era caro. nascida. Você não tinha nascido ainda.
Mas teu pai, o meu grande amigo Jaime, já tinha nascido e ele sabe muito bem disso. Era uma coisa de louco. O telefone era tão caro, mas tão caro, que era um bem. Você botava lá a linha do imposto de renda. E outras coisas, como a tua casa, o teu carro. Uhum, Saldo bancário no uhum. dia 31 de dezembro do ano anterior é necessário, é obrigatório, mesmo que seja um saldo Pequeno. pequeniníssimo. Pela regra, tudo que é bens, como é imposto de renda, você tem que colocar toda a sua renda. Então, o governo quer saber quanto você ganhou, quanto você tem no banco, quanto você tem de dívida, o que que você comprou, o que que você vendeu. Então, lá você vai colocar a sua vida. Sim, É. tem que colocar. Ah, meu saldo está negativo. Aí você não vai colocar em bens, aí já não é um bem, é uma dívida. Você vai lá em empréstimo, saldo negativo. É assim que é o imposto de renda. Você vai declarar a sua vida financeira ali. É. 31 de dezembro, minha vida era X com saldo bancário, aplicação, ações, bens, carros, vendeu, não vendeu, ganho de capital também, você tem que informar se teve ganho ou não. Ganho de Tem. capital é bom explicar para as pessoas, por exemplo, se você vendeu um imóvel, por exemplo, É, né, a diferença, aliás, é uma coisa que eu sempre me pego pensando, não entendo por quê. Você não pode atualizar o não, valor do teu imóvel. Então, você tem uma casa lá há 20 anos, 20 e poucos anos, e ela custou R$ 200.000 há é, 20 anos. Se hoje ela vale 2 milhões, você tem que continuar declarando 200 mil. Sabe me dizer é, por que isso aí? porque o leão quer tudo que você ganha mais. Tudo que você teve de renda, vai, de 200, você vendeu por 700 mil, ele quer essa diferença. Esse ganho de capital, ele quer 15% para ele. Porém, tem o programa Ganho de Capital Anual. Você tem que, quando você vender, o fato gerador é a venda. Então, você É. vende. Aí você vai preencher lá o programa, e você vai colocar ano, se teve reforma, se não teve, o custo, enfim. E o programa vai fazer, depende, em imóveis muito antigos, o programa dá mais desconto. Então, você não vai pagar a diferença de 500 mil, 400 mil, não vai, Tá. 15% sobre esse Ah, ganho essa é de uma boa, eu não capital. sabia. Então, se você fez uma reforma e vale, você tem, mas você tem que ter nota fiscal do material. Você tem que ter lá tudo bonitinho, porque se ele for pedir satisfação, ó, tá aqui, gastei 100 mil, 50 mil, aí sim, tem lá o campo benfeitorias e você acrescenta essas benfeitorias durante esse período, né? Tá. E isso acrescenta aí a diferença de ganho de capital. Mas tudo depende da data, que nem imóveis atuais já é 15% mesmo sobre o ganho. Aí tem regra lá, tem a regra de se é o único bem, se você vai usar esse dinheiro em 180 dias para compra, tudo tem regra, não dá para falar é assim ou assado. Você tem direito aí, tem a primeira, só se você tiver um único imóvel, você é isento, não precisa pagar. Se você Ah, tiver legal. mais de um, tem umas regras. Por isso que é sempre bom procurar um profissional que vai orientar e vai saber para você não pagar nem mais nem menos. Sei. Pagar o correto. Olha, é verdade, eu achei que eu conhecia bastante do imposto de renda, mas estou aprendendo. Essa eu não sabia, não. Então, É. interessante. Não E pretendo o, vender. e o que está acontecendo, que é estranho, que eu nunca tinha pego, mas bem do carro. O carro sempre foi você sempre perdia, você não ganhava nada com o carro, né? Você Sim, comprava e já tinha perdido o valor. E o carro teve um acréscimo, né? Então as é. pessoas estão tendo que pagar ganho de capital sobre o carro. Quando vende o carro, se o cara comprou um carro por 20 mil lá há 10 anos, vai vender hoje por 40 mil, vai pagar a diferença. Tá lá, tem programa para isso. Olha aí, ó, o pessoal precisa ficar atento a isso, saber, porque mais uma informação importantíssima aí São detalhezinhos, né? Que não é só a renda, não. A gente sempre acha que é pela renda, eu não ganho, é. não sei o quê, mas existem outros fatores que não são só esse, né? Bom, aprendendo muita coisa. Não sei se você tem mais alguma coisa que você acha que é legal acrescentar. Fique à vontade, até como orientação para o pessoal procurar um especialista, de preferência também a Camila Guedes aí para fazer o seu imposto de renda para não ter problema no futuro. O que as pessoas também ficam assim, que eu vejo é processo. Você ganhou algum processo trabalhista, qualquer tipo de processo, é, qualquer tipo de processo, esse processo, ou Big Brother, vai, você tem que declarar no imposto de renda, é tributável. Então, e às vezes as pessoas ganham um processo e gasta tudo, e quando vê, fica com uma dívida enorme com a Receita Federal. Ficar ligado, se você recebeu
algum processo em 2022, procure um contador que você tem que declarar. Ah, isso é importantíssimo. Aqui em Santo André, por exemplo, eu fiquei sabendo de alguns casos no ano passado, porque a gente tem um processo grande na prefeitura, que, aliás, é a maior dívida da prefeitura até hoje, que é o famoso caso dos precatórios em Santo André, Hum, que são aí bilhões, né? E muita gente que tem crédito a receber, isso é um processo que já dura 26 anos na justiça, já todos os servidores públicos que processaram a prefeitura ganharam, já tem direito, não tem mais recurso, só que a prefeitura, obviamente, alegando questões de caixa, vai protelando o pagamento disso. aham, Pagou de aham. alguns pela idade, pagou de outros por doença, mas tem muito dinheiro ainda para pagar. Recentemente houve uma modificação na legislação que jogou para, acho que 2029, alguma coisa assim, que vai atrapalhar. Só que o cidadão que recebe isso aí também, incrível. Isso eu conversando com alguns precatorianos aí. Eles têm esse desconto na fonte, na hora em que é feito o pagamento. Uhum. Mas, na hora que ele vai fazer o ajuste do imposto de renda, ele tem uma surpresa, porque a coisa acaba vindo também. É normal isso também? É normal. Você vai lá colocar quanto você recebeu, tem lá. Melhorou muito isso. Eles deixaram um campinho. Antes era muito problemático esse assunto, agora já está melhor. Então você coloca lá que recebeu o processo, quantidade de meses e o que teve de dedução, né? Então tem lá na fonte, tem duas opções. Ou você junta, você tem que saber fazer para fazer o contribuinte não pagar mais. Então, Ah, não adianta você ser curioso, tem que procurar um profissional para te especialista. orientar melhor. É bem mais complexo, para evitar problemas, né? E aí a gente está falando de bastante dinheiro aí com o É, leão. é verdade. Legal. Camila, fica à vontade se você quiser acrescentar mais alguma coisa que eu não perguntei. Por hora não, Então, mas se surgir alguma coisa, a gente volta a fazer uma entrevista. é isso aí, Joaquim, obrigada, viu? Então, tá bom. Ó, fique de olho no seu imposto de renda. E, de preferência, procura a Camila lá, que você vai ter toda a orientação necessária. Coloca lá no Google Guedes Consultoria, você vai achar os contatos aí e vai poder falar com uma especialista, não só em imposto de renda, não, mas na contabilidade de uma forma geral. É Obrigado, isso aí. Camila. Obrigada, Joaquim, até Valeu, até mais. mais. Camila Guedes, da Guedes Consultoria, falou com você.